Graça e paz a todos, boa noite, boa noite. Sexta-feira feliz, sexta-feira feliz na presença do Senhor. Boa noite, boa noite, boa noite para você. Você que está sendo avisado agora, boa noite, boa noite. Que Deus abençoe você grandemente. Boa noite, boa noite. Sexta-feira abençoada do Senhor, uma sexta-feira feliz na presença dEle, com mais um assunto dinâmico, interessante e ao mesmo tempo um pouco polêmico, né? Mas bem interessante, né? Então vai ser algo tremendo, né? Então a gente está aí para conversar com cada um de vocês. Boa Opa, noite. boa noite a todos, né? Boa noite, Dani aí. Boa noite a todos. E aí, minha gente? Como vocês estão? Hoje o tempo tá agradável, né? Tá mais quente, né? Gostoso. Esquentou bem. Então achei interessante aí. O tempo tá gostoso. Tá muito bom. E a gente vai conversar hoje de um tema bem interessante, né? Eu vou até colocar nos comentários aí de repente. Agradar todo mundo. Olha que coisa impressionante. Tudo Agradar a todo mundo, bem? né? Então estamos esperando o pessoal entrar. Minha gente, Graças e paz a vocês aí. Vocês estão entrando. Vocês vamos estão. chegando. Nós vamos participar desse tema legal hoje, que é agradar todo mundo, né? Vamos chegando aí. É o terceiro tópico, né? Tá. Terceiro tópico aí, né? Terceiro tópico hoje, hein? Terceiro tópico. Já E a gente vai ter mais, né? Vamos ter mais aí, mais tópicos aí pra gente conversar, pra gente entender algumas fases da nossa vida, né? Eu acredito que esses tópicos aí vai nos ajudar a entender algumas partes da nossa vida, né? Do que a gente passou ou passa, né? Então eu acho que esses tópicos que a gente está tratando vai mostrar em que parte nós estamos da nossa vida, né? Se a gente está passando por esse momento agora, se a gente já passou por isso, como que a gente vai, como que a gente vai se levantar disso, né? Porque tem essa questão, né? Se levantar, né? A intenção aqui do que a gente coloca em pauta é para a gente achar, né? Achar o que a gente está passando, identificar isso e vencer isso. Receber as ferramentas para a gente vencer determinadas situações da nossa vida que às vezes a gente fica patinando e não consegue ir para frente, né? Então acho que isso é importante a gente aprender e certamente esse essa essa questão que a gente vai falar hoje é algo que muitas pessoas a gente pode até ter visto, né? Até acho que vou tirar o comentário aqui para ver todo mundo. O que você acha, Dani? É bom tirar o comentário ou você quer que deixe o comentário? Tirar. Pode tirar. As pessoas querem me ver melhor. Ah, desativar os comentários. Então tá todo mundo querendo te ver. Oh, Ah, agora sim, né? Como é que ficou aí? Vou deixar, acho que só vou deixar o texto aí, né? Ou não? Não, não vou deixar nada, não. Vou deixar livre, leve e solto, né? vamos tratar Então, hoje mais um tópico do que anda roubando a energia do povo aí, né? é, Vamos lá. a gente tem que aprender. Olha como a energia é importante, né? Se nos nossos dias as empresas de energia falam que a gente tem que economizar energia, significa que nós, seres humanos, temos que economizar energia também. E a gente gasta energia com coisas
que não eram para gastar, né? Então a gente vai aprendendo que nós temos que economizar essa energia para a gente realmente gastar em outras coisas, Pro né? nosso Para a gente se divertir, para a gente como viver uma vida, vida. viver feliz, viver mais tranquilo, né? Enfrentando o dia a dia. Então, a gente vai falar, o texto-chave, o versículo-chave, né? No caso, a gente vai olhar em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Lembrando que hoje a gente vai falar de algumas pessoas aí, né? Se você se inclui nisso aí, a gente vai dar algumas ferramentas aí para você ver se você vai detectar alguma coisa em relação ao vício de agradar todo mundo aí. Vamos lá. Então, Provérbios 23, versículo 7, a parte A do versículo, diz assim: pois como imaginou na sua alma, assim é. Né? Essa é a parte A do versículo. Aí tem a parte B, mas nós vamos ficar na parte A, porque a parte A é a parte mais importante desse versículo. Porque é como a gente imagina a nossa alma. É como a gente se imagina. É como a gente se vê. Né? Como que está na sua Bíblia, Dani? Você está com a Bíblia de tradução de hoje? Mas tá igual o teu. Tá igual a minha? Tá igual. Tá. Então não deu para fugir muito, não, Não, disso daí. como a gente imagina Então, a nossa alma, como a gente imagina daquilo. Quando eu comecei a ouvir esse versículo, há muito tempo atrás, logo que eu me converti, e isso causou um pouco de impacto, porque às vezes a gente tem um medo de alguma coisa, tem receio de alguma coisa, e aí um dia que eu ouvi uma ministração a respeito disso, de como a gente imagina, daquilo que a gente tem medo, é aquilo que muitas vezes nos persegue. Então é muito assustador, né? Então a gente tem que começar a detectar isso aí para a gente se libertar, né? Desses pensamentos, porque os pensamentos que sempre nos afligem é aquilo que sempre vem para a nossa vida. Então a gente tem que saber lidar aí com esse tipo de sentimento, com esse tipo de pensamento. Vamos. então, esse tema aí que a gente vai falar, agradar todo mundo, é como se fosse um vício de verdade, né? É um Porque quando a gente. É um vício, né? Quando a gente está preocupado o tempo todo em agradar os outros, a gente acaba se frustrando, né? Porque não dá para agradar todo mundo. O próprio Senhor Jesus não conseguiu agradar todo mundo, né? Então, eram judeus, outro lado era o povo, eram gente da nobreza, era gente mais simples, mais pobre. Então, é muito difícil a gente agradar todo mundo, né? Para nós, você ter uma ideia, é um tema tão abrangente. Hã? quem dirá nós, meros mortais. Exatamente. Por exemplo, olha só, a gente vai almoçar ou vai jantar. É muito difícil a comida agradar 100% os dois, ou os três, ou os quatro, né? É muito difícil você ter uma pesquisa num lugar onde todo mundo dá 100% de aprovação. É muito difícil. Então, olhando por esse lado, porque é um tema muito abrangente, muito elástico, né? É difícil a gente conseguir agradar todo mundo. Em uma hora a gente Então, ia falar tudo. Nós vamos ter que, né, resumir do resumir, e aí exatamente, porque é um tema muito elástico, muito grande, né? É muito um extenso. tema muito extenso, então ele vai, quanto mais você vai mexendo nele, ele vai crescendo mais. É igual uma massa de bolo, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até se transformar num bolo grande. Então a gente vê alguns comportamentos, né, comuns que tem esse hábito aí, que Da pessoa possui que esse tem hábito que é o vício, né? E que é um hábito ruim. E se você tem esse hábito hoje aí, ou se você conhece alguém, olha só que coisa, né? O agradar a todo mundo faz com que a pessoa se feche no mundo dela, né? Faz com que a pessoa fique retraída, fique fechada. Então, essa pessoa, ela se fecha, ela também se isola. Por quê? Porque ela tem medo de sofrer novamente, entende? Então, algo que ela teve lá atrás, de repente, ela, ou ainda está tendo, ela tem esse medo de continuar
no sofrimento, né? É, também uma pessoa não está... Decepcionar novamente. Por exemplo, a gente tem também aqui um outro ponto, que é a pessoa que não está preparada para ouvir crítica, por exemplo. É muito difícil, né? Essa pessoa que tem essa questão de agradar todo mundo, a ouvir críticas. Por quê? Porque ela entende que ela está agradando todo mundo. Ela não deve receber críticas. Por causa disso. E quando a pessoa vai criticá-la, de repente, ela nem faz. Por quê? Porque ela vai frustrar outra pessoa que acha que está agradando todo mundo. E gera ferida. Exatamente. Porque, na realidade, não está agradando todo mundo. Porque não dá para a gente fazer isso. Então, a gente agrada a um, desagrada ao outro. Outra coisa, as decisões que a gente toma na vida, no dia a dia, agradam a alguns e não agradam a outros. Né? Por exemplo, você vai fechar um negócio, agrada a você, mas desagrada seu concorrente, por exemplo. Não tem como você fechar um negócio e agradar você, seu concorrente. Ou ele fecha ou você fecha. Então, é uma coisa diferente. É uma coisa que acontece que a gente precisa entender e visualizar isso. Né? Então, o fato da pessoa não estar preparada para críticas é porque ela acredita que ela está agradando a todos. É um consolo para ela. Né? Então, é algo que precisa de cura, precisa de mudança, né? Precisa de algo de Deus. Por quê? Para a pessoa receber aquilo dentro dela. Né? Porque não é uma coisa fácil de se ir para frente. Né? É uma coisa difícil de você ouvir e você entender isso, que é o momento de ouvir ou que não é o momento de ouvir, enfim. Né? Mas a pessoa que passa por agradar todo mundo, ela geralmente não está esperando isso. Né? O que você acha disso? O que você... Outra coisa, a pessoa está sempre na defensiva, né? Essa pessoa tem um hábito de ter o perfeccionismo na vida dela. É uma coisa muito, muito terrível também, porque a pessoa está presa nisso. A pessoa tem tendência a ser uma pessoa depressiva. É uma pessoa que tem uma dureza no coração por conta das emoções. A pessoa passa pelo ato de autocomiseração. Que é autocomiseração mesmo, pastor? Então, a autocomiseração é quando a pessoa ela acha que ela é sempre uma coitada. Ela sempre se faz de coitado ou coitado o tempo inteiro. O pastor gosta Então, de... mesmo ela não sendo, porque ela não é, de fato, porque quando ela tem que falar, ela fala ou vai para frente, mas ela sempre se faz de coitada, ela sempre se faz uma pessoa que está sempre mal, que nada é para ela. Então, a autocomiseração engole, o emocional dela engole a personalidade dela. Ela se transforma numa pessoa que não tem vontade própria, né? Ela fica sem essa vontade. A gente começa, ai, que dó, meu Deus, dá vontade até de chorar. Mas que, na Sim, verdade, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Existe uma outra pessoa dentro, né? Que é a mesma pessoa que quer agradar todo mundo. É a mesma pessoa que abraça todo mundo, que quer agradar todo mundo, mas que quando ela é confrontada, muitas vezes ela passa por situações difíceis, ela se faz a pior pessoa, a situação mais difícil que tem. Então, isso se chama autocomiseração. De um lenço. Ela se autocondena. Ela se autocondena, né? Hã? Essa pessoa sempre precisa de um lenço. Ela tá Exatamente. Ai, coitada, meu Deus. E, outra coisa, complexo. É uma pessoa cheia de complexos. Complexo é uma abrangência de coisas que não dá pra gente ficar dando detalhes aqui, mas uma pessoa complexa. Complexo é uma coisa bem séria também, né? Porque a pessoa sofre na vida, na infância ou na juventude, ou sofre até hoje, né? Ou alguém que olhou do jeito que ela anda, ou do jeito que ele anda, ou do jeito que ele mexe o cabelo, ela mexe. Entra. Também tem a questão do vício em trabalho. Essa pessoa é uma workaholic, né? Que a gente chama. A pessoa viciada em trabalho é workaholic, que a gente fala, né? A pessoa que se arrebenta no trabalho, né?
para o trabalho, né? É. E aí a timidez também é uma questão muito presente na vida dessa pessoa e a insegurança, né? São tópicos aí que algumas coisas que a gente separou aí que faz parte, né, de uma pessoa que geralmente gosta, né, tem o hábito de agradar aos outros. E isso é ruim, né? Porque a personalidade dessa pessoa fica toda fragmentada, né? Porque essa pessoa não consegue se erguer, não consegue se levantar. Essa pessoa tem dificuldades de se firmar em algumas coisas. Essa pessoa não tem opinião própria. Ela ou ele tem às vezes que tem que se apoiar de decisões de terceiros, Ah, fica o que aguardando. você quer comer hoje? Ah, não sei, tanto faz. Mas Tá na sempre realidade a seguro, pessoa sabe, ela sabe o que quer, mas não mas coloca, ela não se manifesta, exatamente, com medo de se exatamente. machucar. Ah, É, vamos viajar. Ah, para onde você quer ir? Ah, não sei, tanto faz. Qualquer lugar para mim, tanto faz. Isso e na realidade não é qualquer lugar, né? é Porque qualquer quando você está num lugar que de repente uma pessoa não quer ir, essa pessoa fala, não, mas eu não quero ir para aí. Ué, mas você falou que era qualquer lugar? Não, 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 eu quero para tal. Aí a pessoa se revela, por quê? Porque aí vai na frente, ela não vai passar por esse trauma de novo. Era como se fosse um trauma, assim, sabe? não Ela não tem vai passar por esse opinião trauma de novo. própria, não tem opinião. Fica sem opinião própria. Mas por quê? Porque tudo isso está atrás de uma cortina chamada agradar a todos, né? Ou agradar todo mundo, vamos dizer assim. Então é uma cortina, isso é uma. Tudo essas coisas que a gente falou aqui, de se fechar, uma pessoa também que não consegue se firmar numa amizade sincera, né? Uma pessoa que não consegue ter um Porque relacionamento eu vejo que a sincero. pessoa assim não consegue ter uma amizade sincera, porque a amizade sincera implica em a gente falar sempre a verdade, porque eu acho que o amigo Exatamente. verdadeiro, porque Deus é assim com a gente, né? Deus age assim com os seus filhos. Então a gente não consegue manter uma amizade sincera, porque a pessoa vai ter sempre medo, receio de falar a verdade para outra pessoa, com medo de magoar, né? Então, E não fala nem só da amizade, né? Fala do relacionamento em geral. relacionamento, Porque às vezes o marido e mulher, por exemplo, podem ter bloqueios de falar o que gosta e do que não gosta, né? Por quê? Porque a mulher quer agradar o marido em tudo e às vezes o homem quer ou agradar a vice-versa, esposa em tudo, ou né? vice-versa. Entendeu? Então, a questão de agradar em tudo, a pessoa se anula. Porque uma coisa é você querer agradar uma hora, né? Outra coisa é você sempre ceder e nunca ninguém ceder, né? Então a gente vê que o marido tem que ceder e a esposa tem que ceder, cada um no seu tempo, na sua proporção, mas cada um tem que ceder. Não E pode ser só a mulher ceder e isso, não pode só o homem ceder também, e isso né? rouba uma energia, rouba, É, você é sugado por isso. Porque você perde a própria identidade. Perde a própria identidade, você é sugado por isso, a sua força é sugada, a sua energia é sugada porque você perde a sua identidade. Diante das pessoas, diante de um amigo, diante de um parente, diante de um ente querido, diante de um relacionamento, diante de um casamento, né? Diante dos filhos. Tem pessoas que têm isso com os filhos, né? Não os consegue se filhos, né? posicionar com os filhos também, né? Exatamente. Às vezes Muito uma, complicado. uma, uma mãe tem que dizer não para o filho e ela não diz não porque ela quer agradar o filho o tempo todo. Ele estando certo ou ele estando errado. E aí E acaba por isso, estragando o exatamente. filho por conta Né? disso, de querer Por agradar. que que hoje as crianças hoje estão comendo muitas coisas ruins? Elas não estão comendo o que é de essencial. Elas não comem verduras, não comem frutas, não comem saladas. Os Por quê? vegetais, né? Vegetais. Por quê? Porque elas foram criadas sob um comando de agradar o tempo todo. Porque a mãe e o pai, o que que eles querem? Eles querem a aprovação do filho, A aprovação. né? Mas a Bíblia diz sobre o pais e filhos, a Bíblia fala que Deus corrige quem ama.
E o filho que Hebreus não 12, aceita a correção, está o escrito lá filho que não em Hebreus aceita... 12. Se você quer Exatamente. ver, vai lá em Hebreus 12, está escrito lá. Isso, e o filho que não aceita a correção do pai, ele não é filho. Ele passa para uma condição de bastardo. Ele sai da proteção de filho, de pai. Ele sai disso, né? Então, por exemplo, olha quanta coisa, quando a gente leu a parábola do filho pródigo, o que a gente entende? O filho tomou uma decisão, foi lá, pediu a herança do pai e disse, ó, quero curtir a vida, eu quero conhecer a vida. Mas o pai disse, mas você não precisa, você tem tudo aqui, você tem tudo do bom e do melhor, você come da melhor comida, você tem tudo. Não, pai, eu quero ir embora. O pai poderia falar, não, então, eu vou te dar tudo agora, eu vou vender tudo que eu tenho e vou te dar para você não ir embora. Não, o que o pai fez? O pai deixou o filho ir. Com muito pesar no coração, com muita tristeza, o pai deixou o filho ir. Mas, se esse pai, o filho pródigo, fosse um pai que tivesse esse problema em relação a agradar ao filho o tempo todo, ele teria prejudicado outro filho, prejudicado toda a sua família por causa desse filho que queria conhecer o mundo. Então, às vezes, um filho é prejudicado, às vezes um casal tem 2 filhos, 3 filhos, e às vezes os filhos são prejudicados porque um dos irmãos ou das irmãs é uma pessoa problemática, onde o pai e a mãe gastam muita energia nesse filho ou nessa filha. Só que lá na frente, o resultado é péssimo. Por quê? Porque quando o filho, né? Por quê? Porque o que aconteceu no filho pródigo? O filho teve que comer, chegar num ponto de trabalhar de empregado, sendo filho de um pai rico, e chegou ao ponto de comer bolotas de porcos, né? E aí, naquele momento, ele ouviu, ele veio ao coração dele, que ele veio a consciência dele, veio naquele momento onde que ele pensou, escuta, mas eu sou filho de um homem fazendeiro, eu tenho posses. O meu pai tem posses, né? rico. Porque como ele já tinha... Por que eu tenho que estar comendo essas bolotas? Por que eu tenho que passar essa humilhação toda? Então, naquele momento, a sua consciência veio à tona, né? E ele entendeu que ele estava no lugar onde ele não devia estar. Mas ele estava ali por quê? Porque ele assumiu o papel do risco e o seu pai não poderia impedi-lo, né? Então, o que acontece? Hoje, as pessoas, as famílias, elas também estão assumindo essa questão aqui. Elas estão tendo esse vício em agradar o filho demais, em agradar a família demais, em agradar os amigos demais. E isso está anulando o que essa pessoa gosta, o que ela pensa, o que ela é, né? Porque quando a gente diz não em alguma situação da família, a gente pode ficar até como mal visto na família. Mal e muito mal. A família se vira contra, não, essa pessoa é chata, essa pessoa falou isso, ela não é bem vista aqui, eu acho que a partir da, né? Uma coisa comum, que você expôs a sua opinião e que você foi isolado, você foi deixado de lado, né? Então, isso daí é uma coisa que é um vício, é algo terrível. E essa pessoa acaba se fechando e não dando a sua opinião e compartilhando com coisas até erradas. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa fica sem a personalidade ali, ela fica sem poder opinar, ela acaba concordando com tantas coisas, né? Então, mas uma das coisas... Aí é o que tá, né? A pessoa acaba colocando Deus em segundo plano. E aí é que a gente vai ver um outro versículo aí na Bíblia que comprova isso. Está em Gálatas 1:10. Vamos abrir então, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Olha que interessante, né? Existem vários erros na nossa vida em relação a gente tentar agradar todo mundo, mas um dos piores, uma das coisas mais difíceis que tem é quando a gente coloca Deus em segundo plano porque a gente quer agradar alguém. É a pior viagem, é a pior coisa que a pessoa entra, é o pior caminho que a pessoa toma, é o pior atalho que a pessoa toma, digamos, qualquer coisa que seja ruim, que acaba num final ruim. Então, quando uma pessoa decide agradar um filho,
agradar um marido, a esposa, agradar a família, agradar os amigos, agradar qualquer situação que coloque Deus em segundo plano, porque às vezes a pessoa fala, imagina, Deus sempre em primeiro lugar, mas a atitude é que vai provar se Deus está em primeiro ou em segundo lugar, né? Não é falar. A Bíblia diz assim, amemos o Senhor, amemos a Deus, não só de palavras, mas de obras, né? Então a gente não pode amar Deus só de palavras, a gente tem que seguir os seus passos, né? Então, o Gálatas 1:10, ele fala isso porque o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar a igreja dos Gálatas, a igreja na Galácia, né? Então ele começa a ensinar essa igreja, porque essa igreja está passando por uma situação de inconstância. Essa igreja é uma igreja inconstante, ela começa, uma hora ela está aqui, outra hora ela está ali. Então o apóstolo Paulo começa a falar sobre a inconstância dos Gálatas, né? Ele começa a mostrar isso lá, mas isso serve para nós até hoje, porque às vezes a gente fica numa posição de inconstância com Deus. Por quê? Porque a gente quer beneficiar um ali, quer beneficiar outro lá, e com isso a gente fica numa situação de extrema inconstância. Você quer ler aí, pastor, como está o 1:10 aí? 1:10 no meu, na linguagem de hoje, diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Deus. Entende? Quando a gente lê esse versículo, eu faço um paralelo do versículo que está nos evangelhos, onde Jesus disse que a gente não pode agradar dois senhores, né? É um paralelo isso aí. É uma ligação que fala assim, eu não posso agradar os dois senhores. Eu preciso escolher quem eu vou agradar. Escolher. Né? Escolha também. Mas fazer uma escolha correta. Quem eu vou agradar? E eu sei que eu não vou conseguir agradar os dois em 100%. Né? Porque eu vou agradar um 100% e vou deixar o outro, mesmo que eu agrade o outro, eu de repente chego nos 80%, 50%. E às vezes pode ficar no 0%. Mas eu vou ter que fazer uma escolha de agradar. Né? Em quem eu vou agradar? E o apóstolo Paulo aqui, ele começa a mostrar para os Gálatas, né, que eles não poderiam andar procurando agradar os outros. Eles tinham que andar sempre de olho no Evangelho para que o Senhor para que o agrado fosse para o Senhor primeiro. E a gente sabe que o Evangelho é algo forte na nossa vida, e é importante por quê? Porque o Evangelho fala da verdade. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que faz a gente sair dessa grade de agradar todo mundo? É a verdade. Né? Então, quando a gente age com a verdade, e não com a omissão, porque omissão é quando a gente sabe da verdade, mas a gente não quer falar dela. Né? A gente não quer, a gente prefere ficar, às vezes a pessoa prefere ficar numa questão até difícil, mas ficar calado ou calada, e não expressar a verdade, a opinião daquilo ali. E quando o apóstolo Paulo fala com a igreja de Gálatas, ele diz assim que a igreja precisava estar vivendo o quê? A graça de Cristo. A igreja precisava viver o que tinha de bom de Deus para viver. E não ficar preocupado em agradar os homens. Né? Então, eu sei que no longo da caminhada a gente agrada uns, desagrada outros. Né? Não tem como eu agradar todo mundo. Né? Por exemplo, eu agrado minha mãe, mas eu posso desagradar meu pai. Eu posso agradar meu irmão, mas pode desagradar minha irmã. Eu posso agradar minha filha e desagradar minha esposa. Eu posso agradar minha esposa e desagradar minha filha. Dificilmente eu vou conseguir 100% das duas. Né? É muito difícil. Pode até conseguir, mas não é uma situação fácil. Né? Agora, quando a gente entra no lado da verdade, a gente tem que entrar na verdade, porque a verdade é que liberta.
Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade é que nos liberta dessa questão, desse vício de agradar a todo mundo. Por quê? Porque esse vício aqui vai nos deixar refém, né? Vai deixar a gente refém. A gente vai ver refém, sempre está preocupado com os outros e se esquecendo que a gente é a parte importante da história, né? Sabe Então, uma que a gente descobriu nesse estudo todo, que essa pessoa que tem esse vício de agradar a todos aí, geralmente é uma pessoa que passou por situações difíceis de feridas emocionais muito profundas ao longo da vida. E isso pode ser na infância, no nascimento, na infância, durante a adolescência, na fase adulta. É uma pessoa que sofreu, né, muitos problemas emocionais, muitas feridas. Sendo ela pode ser muito abrangente também aí, né? Pode ser um abuso, pode ser uma rejeição, pode ser... O que mais, pastor? Vamos falando aí. pode ser também, uma outra coisa também é assim, essa pessoa sempre aguarda a aprovação de alguém, né? A aprovação de alguém é muito importante. Ela depende da aprovação Depende. dos outros. Depende. Então, Isso é uma se coisa ninguém falar isso do que ela super fez, do ser humano. não, desculpa, porque exatamente, a pessoa faz naquela expectativa, né, as coisas, e ela está esperando um elogio, está esperando alguém notar, ela está esperando algo super, super fantástico às vezes, né? Algo que às vezes não acontece. E isso gera nessa pessoa uma grande dor, uma grande frustração. Essa pessoa acaba ficando ruim, aí ela pode entrar na autocomiseração aí, tá vendo? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sabia que a minha vida tá toda desse jeito, porque assim, enfim. Aí entra nessa questão de autocomiseração e entre os complexos, né? Porque aí vai lembrando dos complexos, eu passo por isso porque eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então é uma coisa que é muito complicada, mas existe cura para isso aí. Sabe o que é importante? É quando a gente fala de um monte de coisa, às vezes, não muito legal assim, mas que é importante para a gente se identificar e ser curado, mas a gente vem da vacina, né? Olha a importância que tem a vacina hoje, né? Olha a importância que tem a vacina hoje. Antigamente a vacina, se der vacina, se não der vacina. Agora o mundo inteiro está esperando uma vacina. Existe um remédio, existe um remédio. Entendeu? Então nós vamos falar da vacina aqui agora. A vacina que a gente vai falar aqui é a vacina que vai tirar esse vício aí. Mas não é uma vacina que é para ser testada, ela já está pronta. É que às vezes a pessoa não conhece essa vacina, não sabe que tem. Mas ela já está pronta há muitos anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás. Essa vacina se chama Jesus Cristo, essa vacina se chama Deus. Né? Essa vacina é uma vacina que a gente toma e que a gente se levanta, e que a gente começa a se levantar, e essas coisas todas aqui, esses vírus aqui, vírus de se fechar, vírus de se isolar, vírus do perfeccionismo, vírus da depressão, da dureza, eles vão embora. Porque essa vacina aqui faz o quê? Faz a gente se reconhecer quem nós somos em Cristo. Né? E faz a gente se levantar, e faz a nossa visão, a nossa ótica, mudar o foco. Né? Aí a gente começa a gostar de nós mesmos. E agir né? da maneira correta. Agindo da maneira correta. Faz a gente enxergar. Então, faz a gente se enxergar, faz a gente enxergar os valores que a gente às vezes achava que não tinha. Tudo isso, quem faz é essa vacina. Essa vacina chamada Poder de Deus, ela faz com que a gente se goste, que a gente, né, claro, tudo de maneira equilibrada, que a gente valorize o poder de Deus, que a gente valorize quem nós somos em Deus, que Ele nos ama, abre uma porta para a gente amar e ser amado dEle, né? Porque muita gente que passa por essa questão aqui, por esse vício de agradar todo mundo, é porque não se sente amado e nem amado. Não, detalhe,
tem um detalhe. Existe um vazio existencial nessa pessoa muito grande, porque se ela fica o tempo inteiro dependendo da aprovação de outro, existe um vazio, porque chega um momento que ela fica só pensando, mas não era bem o que eu queria, não é o que eu gosto, não é o que agrada a Deus. Mas eu fiz, meu Deus, eu cometi uma mentira, eu cometi um pecado, eu cometi uma atrocidade. Eu não poderia ter feito isso, mas eu não poderia desagradar, eu menti, sabe? Para agradar outra pessoa. E isso causa sofrimento na alma, causa um estresse muito grande. E outra coisa também é assim, o que a gente enxerga é que a pessoa vive um tempo todo na insegurança, né? E quando a gente recebe a vacina, o que está acontecendo hoje? Hoje existe uma insegurança no mundo. Por quê? Porque não tem a vacina, né? A partir do momento que tiver a vacina, o que vai acontecer? Vai vir um momento de segurança. Vai vir um momento em que as pessoas vão tomar o cuidado, mas elas estarão mais seguras. Por quê? Porque tem uma vacina eficaz, né? Então, o que acontece? A insegurança ela vem porque não existe uma vacina, né? Na cabeça da pessoa não existe uma vacina. Mas a gente está dizendo aqui que existe essa vacina e que ela precisa estar ao conhecimento de todos. E essa vacina é o poder de Deus, é uma vacina que levanta a pessoa, é uma vacina que fortalece essa pessoa, que tira esses medos, que afasta a timidez excessiva, né? É uma vacina que faz a pessoa vencer os seus complexos, é uma vacina que vence a depressão, né? Por quê? Porque essa vacina vem injetada alegria, essa vacina vem a vontade de viver, essa vacina vem nela força do Senhor, essa vacina vem aquela pessoa que vai sair daquele casulo, que vai se levantar, vai Sou vir preparado a ouvir críticas, porque essa pessoa tem essa questão muito séria. exatamente, vai fortalecer, né? A vacina, o que ela vai fazer? Ela vai fortalecer o sistema emocional. Porque a vacina que estão fazendo hoje é o quê? É para fortalecer o quê? O organismo, né? É para fortalecer o sistema imunológico. Mas a vacina que nós estamos falando agora é uma vacina espiritual que está em Cristo, que é uma vacina que fortalece o espiritual, a alma, coisas profundas, né? Onde vão libertar essa pessoa de cadeias, de situações que ela teve no passado ou tem no presente e que vão levar ela de uma maneira diferente para o futuro, né? Então, essa vacina é o poder de Deus, né? Por quê? Porque essa vacina vai consertar um erro que tem na personalidade dessa pessoa, que faz com que o lugar de Deus, que é o primeiro lugar, se torne o segundo. Então, essa vacina vai consertar e vai corrigir essa falha no sistema. Personalidade. Na personalidade, na falha no sistema espiritual dessa pessoa, né? E eu entendo assim, que hoje nós vivemos mais no mundo espiritual do que no mundo carnal, físico. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo, coisas que a gente nem quase vai acreditar que está acontecendo, coisas assim que a gente jamais pudesse imaginar. Mas por que estão acontecendo? Pela lógica do mundo moderno, pela lógica do mundo físico, jamais poderiam acontecer coisas desse tipo. Até porque estão acontecendo coisas que já aconteceram na antiguidade, coisas antigas, que estavam resolvidas e sanadas. Mas para mostrar que o mundo espiritual está de pé, e lá acontecem as coisas, né? Então o homem, ele é feito de corpo, alma e espírito, ele tem 3 facetas. Então ele tem o corpo, que recebe toda essa influência física do mundo. Nós temos a alma, que guarda as emoções, e aonde está essa coisa aqui que atua em a intenção de agradar todo mundo o tempo todo. Está aí, na alma. E é o emocional que está ali, na alma. E nós temos o espiritual, onde a gente recebe forças de Deus, da parte de Deus, para que a gente converse com Deus, para que a gente se levante em Deus, né? Então, isso é importante, né? Então, eu vejo assim, é como se fosse criado um sistema e houvesse uma falha nesse sistema. E essa falha se chama agradar a todo mundo, né? E para corrigir essa falha aqui, precisa entrar um outro sistema, um antivírus, vamos falar de uma linguagem
agora tecnológica, entrar um antivírus e corrigir esse vírus que está trocando as posições, né? Ao invés da pessoa colocar em primeiro lugar Deus, está colocando Deus em segundo e colocando pessoas em primeiro. Sem perceber, não é uma coisa que é perceptível, não, é imperceptível às vezes, né? Às vezes a pessoa nem percebeu, mas ela está colocando outras no lugar onde não pode ser colocada, está invertendo posições, né? E isso é complicado, né? É a mesma coisa quando uma família inverte as posições. Quem manda na casa não é mais o marido, é o filho mais velho. O que aconteceu? Houve uma inversão de posições e de valores, né? Quando o filho fica mais velho, que ele não casa, né? Que não surgiu a oportunidade de casar, ou que não deu certo, ele vai ficando com os pais. E o que vai acontecendo? Ele vai tendo uma personalidade diferente, ele vai assumindo algumas coisas, quando às vezes o pai, ele se esconde um pouco, ele fica na defensiva, se anula, né? Então o pai se anula um pouco, o filho assume aquela posição, porque às vezes o filho é responsável, ou a filha, ela assume, ou ele assume a posição do pai, ou da mãe, que jamais poderia acontecer, mas às vezes acontece. Por quê? Porque algumas dessas partes ficaram anuladas e foram invertidas, né? Hoje nós vemos, por exemplo, em vários casos, que a mulher está indo trabalhar e o homem está em casa, né? E há uns anos atrás, isso não acontecia. Quem saía para trabalhar era o homem e a mulher ficava em casa, né? Hoje, algumas situações estão diferentes. Modernidade. Né? A modernidade, né? Então, muitas coisas estão mudadas hoje. Então, nesse caso aqui da agradar a todo mundo, o que acontece? Inverteu-se a posição. Eu posso querer agradar uma pessoa, não há erro nisso, não há pecado nisso. Não há. Desde que eu não me anule e desde que eu não anule o plano de Deus na minha vida. Desde que. Desde que se eu quero agradar alguém, né, alguém da minha família, o meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, não tem problema nenhum nisso. O maior problema é quando a gente se anula e quando a gente agrada todo mundo, tenta agradar todo mundo e coloca Deus em segundo plano. Então, aí é o problema, né? Então, é uma coisa que a gente tem observado, e isso é uma das coisas que rouba toda a nossa energia espiritual, energia emocional, energia no relacionamento, porque uma pessoa que tem esse tipo de coisa, esse vício, buscando a aprovação sempre dos outros, ela não consegue ter ou ele ou ela não conseguem ter um relacionamento saudável, né? Porque você tem que estar sempre fazendo alguma coisa para agradar a pessoa, para você... Parece que está implorando, né? Que para a pessoa ser seu amigo ou sua amiga, enfim, né? Isso não é uma coisa saudável. Buscando aprovação. Você tem alguma coisa mais para falar disso? Sobre isso? Quer dar alguma opinião de alguma coisa? Acho que a gente falou basicamente, né? E Sim. esse versículo aí de Gálatas 1:10, ele é bombástico, porque tá Você quer ler de novo? Você quer, por favor, ler de novo, hein? Leio. Porque de repente entrou gente agora que não viu. Sim. Né? Gálatas 1:10 fala: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Olha só, a aprovação das pessoas. Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria um servo de Cristo. Então, olha só a condição, olha a condição. Exatamente. Sabe o que é interessante? Que o versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, que ele está levando um evangelho que não é segundo aos homens. Né? Ele fala, o evangelho que eu estou levando é o evangelho de Deus, para o homem. Não é uma invenção humana. O evangelho Exatamente, não é uma coisa de homem para homem. É uma coisa de Deus para o homem. Né? Então, está mostrando aqui para os Gálatas, assim, não fiquem confusos, porque eu estou trazendo algo de Deus para vocês, um benefício para vocês, e não é um conhecimento humano próprio meu. Né? Não é a habilidade que eu tenho, não é pela minha habilidade, mas é pelo poder de Deus.
né? Então, só que às vezes algo de Deus pode chocar uma pessoa. Por quê? Porque Deus quer curar essa pessoa. Então, alguma coisa pode falar, nossa, mas eu achei que isso era isso assim. Mas Deus faz isso para o nosso bem, porque quando a gente repreende um filho, a gente não quer o mal do filho, a gente quer que o filho que se conserte, né? Por quê? Porque é impressionante. Sempre quando eu corrigi a minha filha, ela sempre me amou mais ainda, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente corrige o filho passa a amar a gente mais ainda. Só que a ideia que muitos pais têm é que quando ele vai corrigir o filho, ele vai perder o filho, vai perder a confiança do filho, vai perder o amor do filho. E não, se você que está me ouvindo aqui, que é pai, que é mãe, entenda que quando você corrige o seu filho de uma maneira correta, ele Você vai te amar mais ainda. respeito e vai ganhar o respeito. Exatamente. E o amor do filho, a admiração. Porque lá na frente, esse filho ou essa filha vão dizer assim: olha, eu sou assim porque o meu pai, a minha mãe fizeram isso por mim. Se eu fui rebelde, eu fui isso, fui aquilo. Porque a gente reconhece as coisas que a gente faz, né? A gente pode errar aqui, errar ali, mas lá na frente a gente vai entender, né? Que o pai, a mãe queria proteger, mas para proteger o filho tem que proteger de uma forma sadia. A gente não pode proteger uma pessoa, um filho, de qualquer jeito, falando o que a pessoa quer escutar. A gente tem que proteger a pessoa com a verdade, porque é a verdade que protege, né? A mentira, lá na frente, ela se desfaz, mas a verdade permanece, né? Então, acho que isso que é importante. Então, hoje, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir depois, entenda uma coisa que não se preocupe em agradar todo mundo. Não se preocupe, né? A mensagem que Se eu deixo hoje preocupe para em vocês agradar a aqui Deus em primeiro lugar. Se se preocupe em preocupe em agradar a Deus, estar em primeiro certo, lugar. curado. Depois, você se preocupe também com você um pouco, porque às vezes quando você se preocupa muito com os outros, você esquece de você, né? Isso não é uma coisa boa. Então você se preocupe com Deus em primeiro, em agradar a Deus, depois se preocupe com você e depois vem as outras pessoas, né? Porque senão você não vai estar aí depois. Então você tem que estar bem para você agradar a Deus, para você viver bem, porque se você estiver mal espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, você depois não vai ter como agradar mesmo ninguém, porque você não vai estar bem. Então, é importante você agradar a Deus primeiro, né? Você também se valorizar, se enxergar, porque a Bíblia diz o que lá em Provérbios, que a gente leu agora há pouco, Provérbios 23, versículo Como a 7. tua alma, assim é. Então, como você se imagina, assim você é, né? Então, se você se imaginar uma pessoa fracassada, se você olhar para você, para o seu interior e falar, eu sou um perdido, uma perdida, eu sou Coitado. isso, aquilo, eu sou um coitado, uma coitada, eu sou inseguro, eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, você vai ser assim. Então você vai ter que mudar essa convicção aí e dizendo que você pode ter vários defeitos, mas que Deus veio na sua vida para fazer uma nova pessoa, para te transformar numa nova pessoa. E isso não significa que você vai ser uma pessoa grossa, né? Uma pessoa que vai sair falando qualquer coisa, não. Existe a maneira correta, o tempo certo para falar as coisas e para dizer aquilo que você sente de uma maneira correta. Não significa que você vai sair explodindo, eu não gosto disso, eu não quero aquilo para, né? É, Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão vai ter também. que segurar a personalidade, né? A forte, a média, tem que segurar, né? Então, É. para ela também não querer ser muito verdadeira ou verdadeira e explodir para tudo quanto é lado, né? Então, é algo que também precisa ser mudado, né? Mudada, enfim. E isso daí é a parte opositora de agradar a todos, né? Porque quando a pessoa quer agradar a todos, ela se fecha, ela fica muito ali, né? E essa outra parte que a gente falou aqui já é outra parte, é a parte que não está preocupado com nada também, que também não é certo, né? Porque a gente ouve pessoas falarem, né? Ah, eu já falo logo
o que eu estou sentindo, se eu tiver que explodir, eu já vou explodir logo, pelo menos eu já falei, e aí eu não fico com ferida no meu coração, não fico com mágoa no meu coração, e aí saio ofendendo todo mundo por aí. Também não é assim que Não funciona. fica com ferida, mas deixa a ferida nos outros, né? Esse é o problema, né? Exatamente, existe um Não equilíbrio. fica mais manda, né? Existe A uma ferida não fica comigo, não. Vou mandar pro próximo aí. É fogo, Existem é. maneiras e maneiras de Esse- falar aquilo que a gente sente, existem maneiras e maneiras de falar a verdade, né? Com todo cuidado, com todo respeito, temos como colocar aquilo que a gente acredita como sendo verdade para a nossa vida. É verdade. Bom, queridos, nós vamos deixar uma mensagem aqui para vocês, que vocês fiquem na presença de Deus, que nessa semana você seja grandemente abençoado nesse final de semana, que Deus opere na sua vida, que Deus traga coisas boas para você e que essa mensagem te fortaleça, que essa mensagem te ajude bastante, que essa mensagem seja algo bom na sua vida, né? Que seja Que essa um mensagem de seja para edificar, te fortalecer, que essa mensagem seja algo abençoado para você, né? Que essa mensagem seja algo tremendo na sua vida. Então, a gente vai deixar essa mensagem aqui para você, que você possa pensar, possa raciocinar, possa meditar, e que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. Que o Espírito Santo possa falar mais dentro de você, porque eu tenho certeza que ele sabe o caminho que deve ser conduzido, né? Para falar as coisas no ponto certo, na hora e veio certa. ser cura, cura, cura. Exatamente. E que essa mensagem, esse tema, venha revelar e venha curar, né? Que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, venha curar essa pessoa que tem alguma dessas situações, ou que tem todas, ou que faz parte desse ponto de agradar todo mundo, que se preocupa muito com isso, que acaba esquecendo de Deus, invertendo a posição de Deus, e também esquecendo de si próprio, né? De se cuidar, de se gostar. Então, isso é importante, né? Você tem Aquele, alguma mensagem final? aquele que coloca Deus, pense sempre nisso, esse hábito, aquele que tem esse hábito de colocar Deus em segundo plano, fica sempre em segundo plano para alguém também. Quando a gente coloca Deus em primeiro plano na nossa vida, a gente vai estar sempre no primeiro plano de Deus e também de acordo com as pessoas que nos rodeiam também. A gente vai ter o nosso lugar de destaque quando tiver que ter, vai ter o nosso lugar de honra quando a gente tiver que ter, né? Enfim, vamos ser curados, vamos ser libertos disso. Porque isso é uma coisa muito ruim, né? Vamos ficar libertos dessas feridas aí, de coisa que acompanhou a gente, como a gente viu no estudo. Isso é algo que você sofreu lá atrás, em algum lugar lá do seu passado, você sofreu essas feridas e veio trazendo. E isso como se fosse uma disfunção. Começou a criar esse hábito, e esse hábito ruim na sua vida. Então a gente precisa prestar bastante atenção, né? Olhar para nós mesmos, né? Como pessoas que precisam ser amadas, como pessoas que precisam ser curadas e libertas. Amém? E sentir o amor de Deus, né? Porque quando a gente sente o amor de Cristo na nossa vida, a gente entende a profundidade do amor de Deus. Então, isso aí é algo tremendo para a gente, porque Deus, ele é profundo, né? E ele nos leva à profundidade do seu amor. Então, a gente teve alguns casos na Bíblia que fala muito sobre essas questões aqui que a gente levantou. Cada tópico que a gente falou aqui, cada situação que a gente mencionou, tem na Bíblia, tem várias situações, né? Depressão, complexos, vícios em trabalho, tem várias, né? Por exemplo, Marta. Marta era uma pessoa o quê? Viciada onde? No trabalho. Marta era uma workaholic, viu? Workaholic. Marta era isso aí. Marta era isso. Se ela fosse do nosso tempo hoje, e aí nós tínhamos a Maria. A Maria que valorizava o quê, em primeiro lugar? Pior parte. Quando Jesus esteve na casa delas lá, o que ela fez?
ela poderia partir para uma outra situação, ajudar Marta, ela podia, mas ela escolheu a boa parte, como Jesus disse, né? Então ela escolheu o quê? Em colocar as palavras de Jesus, a visita de Jesus em primeiro lugar, né? E deixou para lá as outras coisas. Enquanto isso, Marta trabalhando o tempo todo. Marta trabalhando o tempo todo. Então, Marta estava fazendo isso o tempo. E ela nunca se cansava no sentido de... Ela nunca se realizava, né? Por quê? Porque ela trabalhava, mas sempre tinha que trabalhar. Enfim, ela nunca viu o fim daquilo ali, Mas e né? a gente pode contar também sobre o filho, o irmão do filho pródigo, né? É, O irmão do filho pródigo, uma pessoa que ficou cheio de complexos depois, né? Porque achou que ele agradava, né? O pai o tempo todo, o irmão foi lá, fez tudo o que fez, voltou e teve lugar de honra para o pai. Então causou também feridas aí, né? Uma coisa. ali causou uma preferência, né? Você prefere mais ele fez, então causou um pouco de rejeição até também Rejeição na síndrome, né? também, A né? síndrome, entendeu? Por quê? Porque aquele filho que estava sempre ao lado do pai, ele não se enxergava direito. Ele achava que o pai ia condenar o filho que chegou, né? Exatamente. Ele Só que o agradou filho ao pai o fez o tempo contrário, todo. né? O O filho pai fez recebeu o filho fazendo uma festa, matando o melhor boi, um fazendo, anel né, de dando um anel de confiança, trocando as roupas. E festa. quando a gente vem para Jesus, a parábola do filho pródigo é exatamente quando Jesus nos recebe, né? Porque a gente vem para Jesus totalmente derrubado, né? A gente vem para Jesus mal, a gente vem para Jesus cheio de problemas, cheio de sofrimento. E a gente, enquanto o mundo está apontando para a gente, dizendo que a gente não é nada, que a gente não vai nunca se levantar, Jesus vem, nos recebe, nos dá uma roupa nova, né, umas vestes novas, que é uma vida nova, nos coloca um anel de confiança, ou seja, o Senhor deposita na gente confiança, E o ele Senhor nos faz uma coloca em festa, lugar de honra. Ele é o único que pode nos colocar em lugar de honra. Às vezes exatamente, ele nos honra. às vezes a pessoa tem o hábito de querer agradar todo mundo para ela ter um lugar de honra, porque ela quer lugar de honra, né? Então, É, questão também, né? A pessoa quer um lugar de exatamente. destaque, ela quer lugar de destaque. Então, que nem a gente estava falando na quarta-feira, dança conforme a música. A gente sempre vai usar esse Exatamente. ditado popular. É, Dança conforme a música, é, por quê? Porque ela quer sempre um lugar de honra no coração de todo mundo. E isso também não está é. correto. E esse tipo essa pessoa que tem esse negócio de agradar todo mundo, o que acontece? Se ela recebe alguma crítica, ou algo que alguém note, que alguém veja nela, que é um defeito, alguma coisa, essa pessoa não aceita isso. Porque ela pensa assim, não, eu sou obrigado a agradar todo mundo, mas eu também não quero receber nada de ninguém, De crítica. de crítica. Porque se eu receber qualquer fagulha de crítica, eu vou demonstrar quem eu sou. E aí é o negócio, entendeu? Porque a pessoa está o quê? Na defensiva, né? Então, quando ela recebe a crítica, ela fala, não, a gente não vai ficar assim. Ué, mas você sempre nunca ligou? Não, eu ligo sim. Ou seja, sai uma outra pessoa ali dentro, né? Por quê? Porque agradar a todo é uma defesa. É uma defesa de querer ter um relacionamento. É uma defesa. Quantos relacionamentos que a gente vê que a mulher só falta virar um tapete pro homem? E quantos relacionamentos que a gente vê que o homem só falta virar um tapete para a mulher? Quantos? Por que isso aí? Por quê? Por que acontece isso? Problema Né? de Por quê? identidade. Porque tem esses problemas aqui, ó. A pessoa tem autocomiseração, a pessoa é insegura, a pessoa tem medo de perder a outra, né? Por que a pessoa, às vezes, até enfrenta uma situação difícil e aceita, porque ela tem medo de ficar sozinha ou sozinha. Enfim, N coisas que está certamente envolvida aqui em um desses tópicos e que a gente não vai continuar, porque senão a gente vai terminar isso aqui bem tarde. É Então, verdade. mas é uma coisa tremenda, porque isso Tudo é aqui tudo transforma. rouba a nossa energia, É. né? Rouba o nosso momento de amar, rouba tudo a gente. É algo terrível. Então, a gente quer aconselhar vocês hoje que vocês fiquem na presença de Deus e sejam abençoados por Ele. Amém? Então, queridos, quero te agradecer.
Deus abençoe você, que faltam alguns segundos para a gente encerrar a live. Que Que Deus pena. abençoe você grandemente, poderosamente. É isso. Em Um nome bate-papo de tão Jesus. bom. Deus abençoe, viu? A paz aí, que Deus abençoe vocês, tá? E até a Beijão. próxima. Tchau.